Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela. Nesse vídeo aqui, eu vou contar pra vocês toda a minha experiência, né, com o antes da gestação e o durante da gestação. Eu já tô de 9 meses, no caso 37 semanas e meia, e o meu bebê, né, o Theo, ele vai chegar na semana que vem, no máximo até semana que vem. Então vamos lá? Tudo que eu vou falar aqui pra vocês hoje é o que seria o ideal a ser feito, né, antes ou durante uma gestação. É claro que eu compreendo que nem todas as pessoas, né, vão ter a condição, vão ter o acesso a fazer, às vezes, todos os tipos de exame que eu vou falar aqui, ou, né, a vivenciar tudo que eu vou propor aqui para vocês. Mas é um norte, às vezes você tem um médico já de confiança e você pode perceber às vezes que ele não passa tudo que eu falar aqui, enfim. Você pode vir a questionar, vir a perguntar, então já é um bom início para tudo. Então vamos lá. O primeiro tópico é fazer uma bateria de exames. Nessa bateria de exames você vê as suas vitaminas, como estão, vitamina D, vitamina A, vitamina C, ferro, zinco, tudo que vocês conseguirem, né? E o médico pedir também inicialmente para começar ali a pensar em engravidar ou começar um pré-natal ou até já é os exames que os médicos normalmente passam no pré-natal. Então verificar todas as vitaminas, verificar a questão de tireoide, enfim, um check-up geral mesmo, é o ideal. E também, se você ainda não engravidou, alguns médicos pedem para fazer exames de imagem do útero e tal, também que é muito importante para ver endométrio, para saber se você está ovulando, se está tudo ok até então. Ainda dentro desse tópico dos exames, é muito importante que você possa fazer uns exames que são os exames da trombofilia. E por que eu falo isso? Porque anteriormente a essa gestação, eu acabei perdendo um bebê. E hoje eu vejo que se eu tivesse feito realmente todos os exames que os médicos deveriam passar para as grávidas, até referente à trombofilia, talvez eu pudesse evitar, né, essa perda gestacional, que com certeza assim, foi uma dor enorme para mim. Então eu perdi o bebê e aí depois eu vinha fazer todos os exames, tanto relacionado à trombofilia quanto todos os exames de sangue, de vitaminas e etc. Se você está pensando em engravidar ou se você está no início da gestação, você já está tomando metilfolato, que é o ácido fólico. O indicado mesmo é você tomar o metilfolato, que é como se fosse a partícula já do ácido fólico quebrada, né? Então o seu corpo ele tem uma absorção bem maior do que se você tomar somente o ácido fólico, aquele convencional baratinho que vende na farmácia. O ideal é você tomar o metilfolato. E se você está pensando em engravidar, o ideal é você começar com pelo menos 3 meses de antecedência. Óbvio, tem gestações que elas vêm de forma normal, forma comum, rápida, às vezes a gente nem tá esperando, sim. Mas se você tá nas tentativas de engravidar, o ideal é você já iniciar com o metilfolato, que com certeza vai ajudar muito mais já na preparação sua, tanto de vitaminas quanto para passar os nutrientes para o bebê inicialmente. Por exemplo, de uma gestação para outra, que é a primeira gestação que eu perdi para essa gestação que eu tô agora, eu fiquei praticamente 5 meses ali nas tentativas. Porém, eu fiquei fazendo exames também durante esse tempo. E uma das coisas que o médico orientou é: você quer engravidar? Eu falei: sim, eu quero. Ele falou: então você continua com a suplementação, que é o que? Esse metilfolato, né? Que seria o ácido fólico. E eu também fiquei tomando ômega 3. Então, ter continuado a suplementação fez muito bem, até porque quando você dá uma dose maior de ácido fólico para o seu organismo, também é como se ele já entendesse, alguém aqui quer engravidar. Então, eu não parei com o ácido fólico, eu dei continuidade e em 5 meses eu consegui engravidar novamente, graças a Deus. Tá, vamos lá agora ao segundo tópico. O segundo tópico é, assim, um dos mais importantes, depois das vitaminas, por isso que ele é o segundo e não é o primeiro. É você estudar sobre o tipo de parto que você quer. A gente pensa, mas na hora eu vou saber, o bebê escolhe como vai vir. Às vezes sim. Mas eu acho que a mãe, ela poder escolher, estudar e saber o que é melhor para o bebê é 1000 vezes melhor do que vou ali, vou marcar uma cesárea rapidinho, porque assim vai lá e corta e tira o meu filho rápido. Não, na minha concepção,
a cesárea hoje não é o melhor tipo de parto para você ter. Por isso que é bom você estudar sobre, pesquisar sobre. Existe uma série na Netflix que se chama O Renascimento do Parto. Tem 1, 2 e 3, se eu não me engano. Eu vou deixar o nome aqui embaixo para vocês verem o nome e pesquisarem depois na Netflix. E assim, eu já tinha uma concepção talvez sobre cesárea, sobre os partos e tal. Porém, depois que eu assisti esse documentário, minha mente assim deu um 360 e eu falei, caramba, não quero a cesárea. Mas, ou melhor, eu entendi a necessidade da cesárea. Por que que ela deve ser feita, para que ela existe e quando ela não deve ser feita e a gente acaba interrompendo o ciclo natural. Qual que é o ciclo natural? O parto humanizado, um parto normal. Não precisa ser um parto na banheira, enfim. Mas é o parto normal, que é o que o nosso corpo, o nosso organismo, ele está acostumado a fazer. O bebê vem, o bebê cresce e uma hora ele precisa sair. Claro, tem casos que existem a cesárea, mas a cesárea ela é feita para momentos de urgência, momentos onde realmente fica entre a vida e a morte. Preciso salvar algo extremo. A cesárea ela não foi feita pra gente, engravidei e vou marcar uma cesárea, não. Mas claro, isso vocês só vão entender depois que vocês assistirem esse documentário. Mas independente da via de parto que você escolher, por que é bom estudar sobre tanto a cesárea quanto o parto normal? Porque você já faz uma preparação. Acho que tanto com o seu corpo quanto com a sua mente para você conseguir com êxito ter o melhor tipo de parto. Eu tenho medo e eu acho que a cesárea é o melhor para mim. Ok. Então você faça a cesárea mais linda do mundo, a cesárea mais humanizada do mundo. Entenda por que existe a placenta, para que existe a placenta, por que não cortar o cordão umbilical na hora que o bebê nasce, entre demais outras coisas. Então, vale a pena você estudar e você colocar tanto para você quanto para o seu parceiro, explicar o tipo de parto que você quer, vocês dois juntos pesquisarem sobre, estudarem sobre. Eu recomendo assistir o documentário Renascimento do Parto com o marido ou com o seu parceiro, porque vocês vão conseguir chegar na melhor conclusão juntos e desenvolverem o maior papel da vida, né? Que é ser pai e mãe. Vamos lá ao terceiro tópico. O terceiro tópico é procure um médico atualizado. Por que eu não coloquei procure um médico de confiança? Porque às vezes você tá lá há 20 anos com o mesmo médico, e eu falo isso com propriedade de referência, porque aconteceu um caso na minha família, e é muito comum a mulher ela se apegar a um médico e falar, não, esse aqui é meu médico para a vida toda. Porém, tá lá um senhorzinho com 60, 80 anos e ele não estuda mais, ele não busca mais conhecimento, ele não tá nas convenções, nas questões atualizadas aí da medicina neonatal, pediátrica e tudo mais. Então, a minha dica para você é procure um médico que você sabe que estuda, que está atualizado. A medicina ela muda demais e todo ano é uma nova coisa, um novo parâmetro, um novo índice. Então, assim, não vá somente naquele que você confia, mas vai naquele que você sabe que está dentro do padrão hoje, atualizado, que estuda, que busca o conhecimento e que vai te proporcionar o melhor pré-natal, que vai te proporcionar às vezes o melhor parto, porque o médico que a gente passa durante a gestação normalmente é o médico que vai, né, tá junto com a gente no parto. E se não for o seu caso, de qualquer forma, busque saber qual é o papel do médico na hora do parto. Agora o próximo tópico, o quarto tópico no caso, faça um bom pré-natal. O que quer dizer o pré-natal? O que significa isso? Significa que você vai estar cuidando do seu bebê e de você mesma. Então, durante o pré-natal, vão ter consultas, vão ter exames que você precisa fazer dentro de semanas gestacionais exatas. Por exemplo, a gente passa por duas ou três morfológicas, depende do médico, depende do estado. A morfológica ela serve para o bebê ser avaliado, para saber se tem alguma síndrome, para saber se, né, já ouviram falar daquela translucência no cal, alguma coisa assim, né? Então isso é para você avaliar, o médico avalia através desse tipo de ultrassom como tá o bebê e ele vai te falando. Só que você não pode negligenciar isso, por quê? Porque existem tempos certos para você fazer
os exames, existem tempos certos para você fazer as ultrassons. Então, por exemplo, a primeira morfológica, a partir de 11 semanas até 15 semanas, você tem que fazer dentro desse tempo. Por quê? Porque é dentro desse tempo que o seu médico vai conseguir avaliar se o bebê tem alguma síndrome, se não tem. Se passou desse tempo, a partir desse momento, por exemplo, passou de 15 semanas, você não fez esse exame, o médico ele não vai conseguir avaliar o que ele conseguiria avaliar entre 11 e 15 semanas. O bebê ele cresceu, o bebê ele tá maior e já não tem mais como avaliar. Então, por isso, você não pode ser negligente em não fazer no tempo gestacional que o seu médico pede. Assim como para a mãe, que é a curva glicêmica, que pede a partir de 25, 26 semanas, para ver a glicose, ver se você desenvolveu diabetes gestacional ou não, que é muito comum durante a gestação. Eu tive um pouco de alteração na terceira curva desse exame e o médico, né, me considerou como diabetes gestacional, só que eu não tive nenhuma alteração posterior, foi uma única alteração e nunca mais. Mas fiquei lá medindo o dedinho, a glicemia e tudo mais, todo dia, para ver se dava alguma alteração e graças a Deus não deu nada. Porém, é um exame que você tem que fazer, acho que de 26 semanas até 28 semanas. É nesse tempo que precisa saber, é nesse tempo que precisa ser feito. Se você não faz nesse período, é muito ruim fazer depois. A avaliação ela vai ser diferente. Assim como todos os demais exames aí de toda a gestação que o médico vai vir te passar. Então, se ele fala pra você, a ultrassom é de tanto em tanto tempo, faça de tanto em tanto tempo. Você tem esse exame para fazer de 25 a 30 semanas, faça esse exame de 25 a 35 semanas. Não deixa para depois. Esteja sempre alerta, sempre cuidando das datas, né? Tem muita data aí, mas assim, foco que você vai conseguir e vai dar tudo certo. Então, bora lá agora para o quinto tópico. O quinto tópico é: faça uma boa alimentação durante a gestação. Esse tópico ele é muito importante, né? Assim como os outros, mas assim como eu falei no tópico anterior sobre a diabetes gestacional, ela acontece muito por conta do que você se alimenta. Então, assim, você ter uma alimentação regulada, balanceada desde o início da gestação, provavelmente vai te prevenir a passar por qualquer aperto relacionado à diabetes gestacional, que é algo que muitas mulheres desenvolvem durante a gestação. Eu mesma achei que não ia desenvolver, tava comendo bem, tava comendo certinho, médio, vai, né? Nem sempre a gente consegue ser perfeita, mas estava comendo ali razoável e ainda tive uma pequena alteração. Então imagina pra você que se alimenta com salgadinho, chocolate todo dia, refrigerante, gente. Isso é bom você cortar até antes da gestação e isso te ajuda a engravidar também, quando você tem uma alimentação saudável. E eu, no início da gestação, eu já estava mudando completamente meus hábitos, né, de alimentação, comendo certinho e tudo mais. Porém, eu comecei a ter muito enjoo e eu dei uma desandada e aí a única coisa que eu conseguia comer era pão, bolacha, biscoito, coisas assim, tudo com farinha. E até que tive o diagnóstico aí de diabetes gestacional. Então, a minha dica para você é: se alimente bem, faça consumo, né, regular de carboidratos, de proteínas, que sejam suficientes e boas para você, coisas que você consiga consumir com qualidade, legumes, frutas, pelo menos 3 tipos de frutas no dia é o ideal, assim. E o nosso sexto tópico é sobre suplementação. E qual que é a importância da suplementação? Vamos lá, eu passo por uma médica que ela é de medicina integrativa e ela fala muito sobre a absorção que a gente tem das suplementações, né, daquelas compradas como remédios em farmácias e aquelas manipuladas. Então, toda a minha suplementação durante a gestação inteira, ela foi manipulada. Eu passei nessa médica integrativa, de medicina integrativa, e ela conseguiu me explicar muita coisa. Então, por exemplo, a absorção do nosso organismo com as doses que normalmente os ginecologistas, os obstetras, que eles não são específicos da suplementação, ela é muito baixa, normalmente é menor do que 40%. Então você toma lá a vitamina D 10.000 UI e do seu corpo, o que aquilo vai conseguir absorver é nem 40%. Então, por exemplo, eu faço uma suplementação altíssima de vitamina D, só que ela é de, por exemplo, 30.000 UI.
E eu faço consumo dessa suplementação todos os dias. Por quê? Porque, segundo a medicina integrativa, o nosso corpo ele não é capaz de absorver 100% da suplementação ali, da vitamina que está ali. Então, se você tiver a oportunidade, se você conseguir mandar manipular isso ou passar por um médico que ele consiga passar para você toda a suplementação prescrita e você consiga manipular, é muito melhor do que ir lá na farmácia e já comprar uma vitaminazinha pronta. Não é o ideal para sua gestação. Bora lá agora então para o último tópico, o 7º tópico, que é sobre os exercícios físicos. No início da gestação, os primeiros 3 meses, o ideal realmente é você se resguardar. Não pegar pesado na academia se você estava indo e você engravidou de repente, não fazer tanta atividade física quanto antes, ou pensar, agora eu engravidei, eu preciso muito fazer atividade física. Não é assim que funciona. Óbvio, né? Se você é uma ginasta, se você já tá há muitos anos, se você é um profissional da saúde, se você é um profissional, você é atleta, tudo bem, mas óbvio, você tem que conversar com o seu médico, mas mesmo assim, o ideal é você tentar se resguardar um pouco, se puder até fazer um pouco de repouso e depois do 3º mês, aí sim você pegar com efetividade e, né, malhar dentro do padrão de uma grávida. Eu, por exemplo, no início da gestação eu tive um descolamento, então eu tive que ficar muito tempo em repouso, tipo, praticamente 3 meses, porque eu aplicava progesterona via vaginal, então eu tive que ficar muito tempo deitada, e isso sim me fez bem mal. Por quê? Porque era muito difícil ficar todo o tempo deitada, se levantasse, o comprimido saía e tudo mais. Então, assim, eu não pude ter uma vida de exercícios e o médico também me proibiu. Praticamente, ele só deixou eu fazer exercício depois do 5º mês. E eu fui, assim, praticamente a gestação toda. E o que acontece? A gente, no início da gestação, a gente fica muito animada, a gente quer fazer exercício, pensando no parto, pensando em encaixar o bebê, pensando em 1000 coisas. Porém, a data certa pra gente realmente fazer exercício é mais pro final da gestação. Por mais que, né, a gente tá mais cansada, mais pesada, mais lesada, mas o ideal é você fazer mais pro final da gestação, que é onde o bebê ele vai se encaixar melhor, que o bebê tá precisando ali, né, dos seus movimentos, da pelve e tudo mais, para ele ficar encaixado e para ele vir ao mundo. Isso seja tanto de parto natural quanto de cesárea também. Então, se você puder inicialmente maneirar nos exercícios físicos e do 5º mês em diante fazer um pouquinho mais, mas ainda de forma, né, maneirada da gestação, é o ideal. Então, meninas, fica aqui as 7 dicas para você ter uma excelente gestação e tudo que você precisa saber antes de engravidar e até o início da gestação. E se você já está grávida e está no início da gestação, esse vídeo também é para você. Agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Curte, compartilha, se inscreve no meu canal e um beijo.